A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, mais um sábado aqui na Rádio Cultura de Rolândia 87.5. Meu nome é Fábio Fernandes e eu estou aqui para apresentar o programa Assir em Foco, juntamente com meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, né? Estamos no 25º programa, né? Uma data aí, um marco, né, Fábio, podemos dizer assim, né? 25 programas, todo sábado aqui, né? Na companhia dos nossos ouvintes que tem... E esse nossos ouvintes, né? As pessoas que estão nos acompanhando tem crescido, né, Fábio? A gente tem acompanhado as mídias ali, todo o programa tem, né, batido recorde sobre recorde nas visualizações ali, né? Eu tô ficando contente porque a gente acredita que quanto mais pessoas a gente alcançar, mais a gente pode também impactar um pouco no desenvolvimento da cidade, né? Que esse é um papel, né, que a gente tem aqui na Assir. E você, né, que nos acompanha pela Rádio Cultura, né, 87.5, ou também que nos acompanha ali pelo Facebook da Rádio Cultura, pode estar encaminhando as suas perguntas, né, sobre os temas que a gente traz aqui no programa, com os nossos convidados, né? Se ficou algum ponto que você queira um esclarecimento, pode estar encaminhando nas mídias, tanto no Facebook da Rádio Cultura, quanto da Assir também, né? Que a gente vai estar levando seu questionamento, essa sua dúvida para os nossos convidados e assim que a gente tiver um retorno, a gente devolve, né, a resposta para você, tá? Então pode interagir com a gente sempre que você quiser. Isso aí, Fernando. E quero lembrar que além de estar sendo transmitido hoje aqui pela Rádio Cultura, esse programa também vai ao ar na próxima quarta-feira, através do Spotify e do YouTube, onde a gente coloca todo o programa na íntegra para você poder acompanhar na melhor mídia que você se sentir confortável, no melhor momento para você consumir esse conteúdo. Exatamente. E o tema do programa de hoje é A Vida Acontece nos Bairros, mas os negócios também acontecem nos bairros, né, Fábio Fernandes? A gente tem visto que nossos bairros têm... que o empreendedorismo tem tomado conta dos nossos bairros, né? Tem tido um crescimento muito significativo nos bairros de empresas, empreendimentos de alimentação, diversos setores, né, Fábio? Até no último programa a gente trouxe, né, um empresário também na área dos bairros, e hoje nós temos dois convidados também que representam, né, esses empresários, né? Fernando, e hoje a gente fez questão de trazer empresários aqui que eles estão um pouquinho desconectados ainda mais da área comercial assim e questão também de grandes concorrentes, né? Mas tem feito um trabalho muito bacana de atender a comunidade dos bairros, né? E aí a gente trouxe, baseado nesse tema, né, que a vida acontece nos bairros e os negócios também, pra gente entender, né? Porque os bairros estão crescendo e também não são, apesar dos negócios que desses convidados serem tradicionais, né, assim, de fácil acesso da população, de grande necessidade da população estar próximo deles, mas os bairros estão cheios de outros mercados, outros negócios, né? Exatamente, né? E os nossos dois convidados, né, nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Acho que quem estiver acompanhando pelo Spotify, né, YouTube, já sabe quem é, né? Mas a gente gosta de fazer, né, dar uma... É que nós estamos gravando na rádio. A gente tá gravando a rádio, né? Então, né, pra quem tá nos ouvindo, né, tá no suspense ainda, né? Uhum. O interessante, né, é que são dois segmentos que a gente trouxe aqui hoje que acaba concorrendo, podemos dizer, de patamar de igualdade, assim, né, com grandes redes, né? Claro, ao invés da competição que as grandes redes impõem, eles têm o seu jeito, o seu cuidado no atendimento, as suas particularidades, os seus diferenciais que acabam, né, fazendo com que sejam muito mais próximos dos clientes do que as grandes redes, né? E que eu vejo como um diferencial dessas empresas, né? E também o motivo de ser associado de hoje, né, que a gente não pode deixar também, é se associar, né? Ao se associar, o empresário se fortalece seu bairro, levando serviços, produtos e facilidade cada vez mais perto da comunidade, né, Fábio? Fernando, às vezes a pessoa pergunta assim, mas o que tem o empresário que está aqui
na entrevista do programa de tá associado. O que eu tenho a ver com isso? O consumidor tá perguntando, né? É que é o seguinte, né? Quanto mais próximo ele tá de um ambiente empresarial, dividindo ideias, dividindo problemas, buscando soluções, se capacitando de forma a ser um empresário melhor, mais oportunidade ele consegue trazer para dentro da casa, e isso vai refletir depois no atendimento, até nas práticas de compra, de tudo mais que ele faz, né? Então, o ambiente da associação proporciona capacitar o empresário para que ele possa servir melhor, né? Exatamente. Bom, e hoje, né, como a dobradinha, né, tem dado certo, nós repetimos novamente aqui. Temos 2 empresários, né? O nosso primeiro convidado, ele é empresário do varejo farmacêutico, sócio da Farmácia Única desde 2013, empresa tradicional na cidade, com atuação no setor há quase 30 anos. Ele é casado, formado em marketing e está cursando farmácia. Nosso convidado une gestão, atendimento e visão de mercado para fortalecer o serviço farmacêutico no bairro. De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando de Leandro Lopes de Oliveira. Muito bom dia, Leandro. Tudo bem, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Para mim é um grande momento, né? Para mim é novidade, eu nunca participei a primeira vez, mas estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo e fique à vontade aí, que vai ser um bate-papo bem tranquilo. É a primeira vez, mas você vai ver que é uma conversa bem tranquila, bem boa. Bom, obrigado. Isso aí. E o nosso segundo convidado, né, é empresário do varejo de serviços, iniciou sua trajetória aos 23 anos e hoje é proprietário do São Gabriel Express e Gás São Gabriel. Formado em administração, foi presidente da Acir Jovem, o primeiro presidente da Acir Jovem e também presidente da Acir, tá? Foi o primeiro presidente da Acir Jovem que se tornou presidente da Associação Empresarial de Rolândia. Já recebeu do Sebrae Paraná o reconhecimento como exemplo de comércio de bairro e participou do programa nacional da Record News, O Salto, sendo destaque como empresa de sucesso, né? De quem nós estamos falando, Fábio? Estamos falando do nosso amigo, né? Alexander Roma Monteiro. Bom dia, Alex. Exatamente. Bom dia, Alex. Olá, gente. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma coisa que a gente gosta de falar sobre o que a gente faz, um pouco mais sobre nossa vida no bairro, né, Leandro? Também. Claro. Um grande amigo meu também, a gente cresceu junto no comércio, aprendemos junto, né? Vixe, estamos aprendendo muito ainda. E, enfim, é um bate-papo bem, acho que vai trazer conteúdo para quem tá ouvindo isso aí. Bacana. É bem legal você falar isso aí, porque eu percebi aqui nos bastidores, vocês falando, pô, a gente se encontra em tal lugar fazendo entrega, a gente se encontra em tal lugar com tal problema, eu tive um problema disso, tive um problema daquilo, né? Então, bem legal, né? Saber que vocês dividem isso aí fora das telas, das câmeras, né? Vocês também, né, são realmente amigos aí. Legal. O Leandro é meu cliente. A mãe dele compra comigo já faz há anos. Então, assim... bom, se bem que nossas empresas estão um pouco distantes, né? Mas a gente tem quando se encontra, a gente conversa, troca as dores, claro, né? Com certeza. Morei um bom tempo próximo também. Né, do mercado. Já foi meu cliente mais próximo. Já foi um cliente mais próximo. Agora continua, né? Isso que é importante. Claro. Bacana, gente. Parabéns. Bacana. Eu posso dizer que sou cliente dos dois, né? Do perto do Leandro, cliente lá, do Alex também, né? E o Alex é uma referência para muita gente, né? Quando fala de empreendedorismo, inclusive para mim, né? Uma das referências, um cara que a gente tem como exemplo na nossa cidade de empreendedorismo, de um jovem empreendedor da nossa cidade, que é referência, acredito não só para mim, mas para muitas pessoas aqui da nossa cidade. E Alex, né? Pra gente começar, né? Como que você enxerga a importância dos bairros na dinâmica da economia da nossa cidade, como, né, a economia do empreendedorismo nos bairros tem fortalecido e tem trazido isso, né, para a economia da nossa cidade? Como você vê isso? É uma boa pergunta, Fernando. Eu falo que o comércio de bairro, né, fortalece muito nossa região. Primeiro com a segurança, né, queira não, vai ter o comércio vai estar lá sempre aberto, pessoas boas frequentando. Então, se tiver alguma coisa errada, a gente vai estar tentando procurar resolver. Outra coisa também, pelo menos no nosso segmento, eu tento contratar pessoas do bairro, e isso vai fomentar muito mais o comércio no nosso bairro. Não só isso, também pessoas, a gente tenta fortalecer o máximo possível, ajudar a comunidade, criar ações, né, que nem a gente cria lá no nosso bairro, Dia das Crianças, né, onde fecha a rua e as crianças vão todas lá para se divertir, brincar, aproxima,
né? A gente aproxima o comércio com o nosso público, né? Então, assim, fortalece muito o nosso bairro. Torna-se um bairro melhor para se morar, onde tenha pessoas boas, empresas boas. E hoje, Rolândia acho que tá crescendo muito os bairros. Eu vejo muito isso, eu ando muito pela cidade e tem muitos comércios espalhados, pequenos comércios espalhados em bairros, onde, tipo, fortalece cada vez mais o bairro. Eu acredito muito nisso. E a economia gira no bairro, né? Acho que é importante isso. Legal. Leandro, e na sua visão, qual é a diferença, assim, do teu ponto de vista, do comércio de bairro do comércio, assim, da área mais central, dos polos centrais de venda que a gente tem na cidade? Qual que são as particularidades, assim, ao seu ver? Olha, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que tem bastante diferença, né? Eu trabalhei um bom tempo no centro, então hoje, principalmente a praça, né? É onde o centro, onde é localizado hoje, a maioria dos prescritores, né? Então, consultórios médicos, odontológicos, que demandam bastante prescrição, né, para as farmácias. E o bairro já tem... são muito poucos, né? Então, são mais, na verdade, distribuídos as UBSs, né? Então, aonde normalmente o que é prescrito já é passado a orientação diretamente na UBS. Então, assim, tem bastante diferença entre as duas praças, né? Tanto o centro quanto o bairro. No início, para mim, foi bastante desafiador, né? Porque eu tinha informação totalmente, né, focada nessa questão prescrição, né? Por trabalhar próxima aos consultórios, que demanda muita procura de preço, né? Então o pessoal já sai do consultório médico com a receita na mão, ou já tem uma informação de repente de um outro prescritor e já vai direto para a farmácia para cotar. O bairro é diferente, então você tem uma acessibilidade mais fácil com o cliente final, né? O consumidor. Então isso para a gente gera bastante valor, né? Em relação à praça que eu estou vivendo hoje. Então, assim, é diferente, é um desafio que a gente, na verdade, aprende dia após dia, né? Mas está sendo interessante, né? Aprender a lidar com um público diferente do que eu aprendi no início da minha carreira, né? Mas se diz assim também porque, por exemplo, quando a pessoa sai de um consultório, tem uma prescrição, ela já está no ambiente onde tem várias ofertas de medicamento para ela. Exatamente. Só que daí, ao mesmo tempo, quando você está lá no dia a dia com ele, você gera essa confiança, que tem essa empatia para ele poder falar. Isso ajuda muito. Primeiro perguntar lá pro Leandro. Isso, como é que tá. Isso ajuda muito em questão de você fidelizar, de você conquistar. Porque hoje, na verdade, você vender é muito fácil, né? Mas você reter o seu cliente é um desafio. Hoje, por ser uma cidade pequena, né? Então, até o tema, na verdade, né, de vocês em relação ao crescimento nos bairros, né? O desafio hoje, né, nos bairros, como que acontece os negócios nos bairros. Eu vejo, assim, um caminho muito bom, né? Hoje, para quem, de repente, tem um empresário que tem iniciativa de empreender, em buscar isso, porque a gente vê hoje por cidades maiores, né? Então, hoje existe, né, uma vida no bairro, né? A gente vê Londrina, outra cidade, por exemplo, Arapongas, né? Cresceu muito, Apucarana. E Rolândia também não tá perdendo, não tá atrás, né? Hoje tem muitos bairros que estão ampliando muito hoje, né? Em relação, você vê a Vila Oliveira, né? O Alex fez o comentário ali que ele roda muito cidade, e a gente trouxe o Gilberto da Hidrolândia aqui no programa passado. E a gente, tipo assim, mas não é só a Vila Oliveira que é o bairro, né? Estamos falando aqui do Nobre, já estamos falando da Avenida Atlântica lá na frente. Exatamente. Né? Tem o São Fernando, já tem São Paulo comercial também, né? Então tá acontecendo de verdade. Tem uma diversificação muito grande, né? Do comércio, expansão do comércio no bairro, né? Exatamente. E isso facilita, de uma certa forma, também a parte de, por exemplo, você pega na área central, tanto aqui do centro de Rolândia quanto da Vila Oliveira, a parte de estacionamento já tá começando a ficar, já é complicado, gargalo, né? E no bairro já não, né? Já tem essa facilidade, né? Por mais que tenha alguns desafios, né? Que é onde eu quero entrar um pouquinho aqui, né? Mas também tem algumas facilidades, que o estacionamento pelo menos não é um problema nessas áreas, né? E qual que é os principais desafios de empreender em regiões que ainda não tem essa referência comercial, né? Que vocês dois estão empreendendo em locais onde a gente não tem uma referência como um centro comercial, tal, né? Onde vocês têm as empresas de vocês hoje são referências, que acabam sendo as empresas que estão puxando, né, comércio para esses bairros. Como que é isso hoje no dia a dia? Olha,
Para mim, a região do Nobre, né, 13 anos atrás, quando a gente começou, era de uma forma, hoje já mudou muito, né? Hoje a gente visualiza hoje vários empresários, né, de vários segmentos diferentes, né, na região que estão buscando empreender, abrindo seus negócios, né, estão enxergando um público, né, um público legal nessa região, porque existe realmente, né, é uma região que está crescendo muito, né, a gente falando de pessoas, de população, então eu vejo assim, é complicado, não é fácil, né? Hoje para o empresário é difícil, por mais que hoje seja, né, muito bem aplicado, de repente o empresário vai, busca, monta um comércio, né? Outro empresário de repente de outra área monta outro comércio, mas ainda eu vejo bastante desafio no bairro, não em todos os bairros, né, mas alguns, né? Então, muitas pessoas residem, moram nesses locais que são mais afastados, mas elas trabalham em outras regiões. Então, elas saem muito cedo de casa, né, deixam suas casas e retornam em horário pós-expediente. Então, muitas vezes, é difícil você captar a venda para essas pessoas. O consumo já está no caminho deles. Exatamente. Também, então, assim... Eu também avalio muito também sobre a idade do bairro. Assim, qual os moradores, qual que é a idade média de cada bairro. Eu analiso muito que as pessoas mais novas, assim, bairros novos, igual Nobre ali, eu frequento também, vejo pelos consumidores, eles gostam muito de comprar por iFood, por Mercado Livre, Quer entrega, quer praticidade. Então, assim, isso talvez para uma pessoa que quer montar um certo segmento em tal bairro, pode prejudicar, demorar, para ter a confiança desse público. Exato. Né? Porque às vezes a pessoa sai cansada do trabalho, vai em tal lugar e não tem tal coisa que ele está procurando. Aí o cara perde todo o tempo, né? E aí acaba não voltando mais naquele comércio. Aí o cara, até pegar essa confiança, demora anos, talvez. Mas em bairros mais velhos, pessoas tipo Vila Oliveira mais o centro onde eu tô localizado, são pessoas mais idosas. Não idosas, mas assim... da geração de 80, 70, essa geração elas são mais fiéis, talvez é mais fácil. Mais tradicional, tem um hábito diferente no estilo de compra, né? Claro. E aí a gente consegue ter uma frequência maior, uma necessidade maior. Mas nada impede que meu bairro também tenha essa geração nova aí, de 90 a 2000, que eles também compram também. Mas aí vai de nós, dos empresários, a ter esses canais. Termos estratégias, né? Claro. Ter esses canais aí disponíveis para poder abraçar esse público, né? Então, assim, já falando, uma das grandes diferenciais meu foi assim, né? Quando veio a pandemia, foi a hora que o Sebrae fez lá a compra do comércio de bairro. Isso para mim foi onde, né, deu o boom. E aí a gente já sempre trabalhou com delivery. E naquela época onde todos não estavam preparados, nós já estávamos. Não preparado, né? Lógico, nunca a gente... No nível que foi, né? Não ia estar preparado, né? Mas assim, estava um passo na frente do outro meu concorrente. Foi no qual a gente conseguiu ter a expertise, a rapidez, a agilidade de poder atender nossos consumidores e os outros. E até hoje eu tenho muito cliente lá no seu bairro, lá no Nobre, que é do outro lado da cidade, que a gente anda 5 quilômetros de moto até para entregar lá, entrega compra. Então, assim, o nosso mercado é bairro, mas nada me colocou uma muralha no meu bairro para me pegar só lá. Entende a cidade. Claro. Eu aprendi muito no meu outro comércio, que assim, cheguei num certo ponto, não tinha mais como eu vender mais, porque a população não ia comprar mais, não ia vir mais gente de fora. Chega um certo número lá no seu comércio, você não vai conseguir mais alavancar. E aí vem aquela pergunta, como eu faço para alavancar? Mais venda. E aí foi que eu comecei a criar estratégias, ferramentas para tornar a nossa empresa, o mercado de bairro, mais atrativo, ter mais, como eu posso dizer, mais produtos, mais variedades, mais serviços para o cliente, né? Então foi assim uma das grandes,
maneiras de eu poder estar aumentando o meu ticket médio, o meu faturamento mensal. E a gente percebe que as duas empresas são fortes no delivery, né? O Leandro também tem lá né? A gente passa lá, tem várias motos lá. É uma ferramenta de trabalho que funciona muito bem, né? Principalmente Igual no bairro, né? agora, né? Eu falo, hoje a gente fortalece, claro, né? O atendimento, a prestação de serviço, até por estar afastado hoje da região do Nobre. Então, se tem uma outra farmácia concorrente que também trabalha com delivery, até o morador do bairro pedir, né, solicitar uma entrega, ele vai ter um tempo de espera, né? Então, eu estando no bairro, eu consigo atender mais rápido. Então, assim, claro que eu vou priorizar o atendimento para a região, né? Mas eu não deixo de atender a cidade. É claro que a diversificação de produto, né? A diversidade de produto é um item fundamental para vocês, mas a agilidade também é uma coisa que favorece muito, né? Conta muito. Porque você tá ali, né, próximo, mesmo para ter acesso, né? Exatamente. Chegar na sua farmácia primeiro para curar uma dor, né? É muito mais rápido que vir aqui do centro, né? E até, na verdade, a gente atende toda a parte rural também, né? Então, as localizações mais próximas, né? Nas saídas da cidade, né? Hoje o agricultor, ele tá, de repente, trabalhando, não consegue ter acesso rápido, né? À farmácia. Hoje a gente tem o trabalho de delivery também na zona rural. Então, tem muitos clientes que moram nos sítios, né? Regiões rurais. E a gente faz a entrega de forma gratuita, né? Então, é um ponto que conta bastante hoje perante concorrentes, né? Que cobram, de repente, serviço de delivery. Então, eu não tenho custo e a gente trabalha com esse tipo de entrega e isso fortalece muito. Legal. Agrega valor, né, no serviço. E o Leandro, ali no Nobre, né, você falou que tem 13 anos ali, né? 13 anos. Mesmo tempo que eu tô lá. Então, a gente tá lá ao mesmo tempo, praticamente, né? E o quanto aquela região cresceu nesses 13 anos. Desenvolveu muito. Desenvolveu, né? Muito, muito. Ali são, se não me falha a memória, deve ter nada, uns 8, 9 bairros ali junto, né? Juntando bastante, agrupou. Nobre, tudo, né? Agrupou tudo, né? E isso refletiu no negócio? Então, na verdade, quando o projeto da farmácia, ele veio muito rápido, né? Então, ele veio assim, do jeito que ele veio, a gente pegou, abraçou, desenvolveu, colocou no papel e começamos a trabalhar. Então, assim, para mim foi bastante desafiador, por não ter essa noção, né, de empreendedorismo. Então, aprendi muito, busquei bagagem na CIR, né? Consegui orientação, me trouxe uma bagagem legal, uma visão diferente, né, pra gente começar o negócio. E, assim, cresceu bastante, né, a região, então, e até na época, eu procurei, na verdade, quando a gente montou o plano de negócios, eu procurei informações, né, prefeitura, para ver em relação ao crescimento populacional ali. Legal. Então, assim, a gente não deu um tiro no escuro. Você é do marketing, né? Você foi a gente buscou, a gente tinha ferramenta, estão buscando, né, procurar trabalhar em relação a isso, né. Mas foi legal, então, assim, há 3 anos atrás eu já tinha essa noção de crescimento local. Então eu já consegui visualizar isso e a gente escolheu um local muito bom, né? Hoje eu valorizo muito o Nobre, então hoje eu sou assim, né, fiel ao Nobre, né? Eu gosto muito da região, é uma região que tem muito ainda para crescer, né? Então eu falo que hoje os empresários eles têm que enxergar mais aquela região ali e tentar realmente buscar, né, bagagem, informação, orientação, né? E, de repente, buscar empreender, né? Porque é uma região que cresceu muito. Tem oportunidade lá, né? Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, né? Então, a gente vê outros bairros que tiveram crescimentos, né? Comerciais, como a Vila Oliveira, como, igual você falou, a Avenida Atlanta. Cresceu muito ali, muito ali. Então, você vê que hoje, né? Aquele trecho cresceu até mais rápido do que o Nobre, né? A área comercial, muito né? mais rápido, né? Sim, é mais nova, né? Assim, exatamente. Muito mais desenvolvido. Mas há poucos anos atrás, o pessoal não enxergava essa vantagem hoje, de repente, empreender na região do Jardim Nobre. Dos bairros, na verdade. Em geral. Mas hoje está tendo um crescimento muito bom. Então, quem é empresário está contente, está buscando, de repente, inovar, aumentar, empreender mais o seu negócio, né? Buscar mais ferramentas para poder agregar valor no seu serviço, no seu produto. Atender melhor os bairros. Atender melhor, com certeza. Com certeza. E isso também é uma coisa que a gente debate muito, né? O quanto as pessoas hoje, o consumidor ele tem buscado o quê? Facilidade na compra, né? Na hora de fazer a compra. Por isso, às vezes a gente fala até do estacionamento, né? Das áreas centrais e tal, que às vezes tem uma evasão, né? De pessoas que vão para outra cidade por questão de estacionamento, que acaba sendo um ponto. E quando a gente fala de perder tempo, né? O Alex até comentou isso, às vezes vai no lugar, não tem, né? Às vezes roda 2, 3 vezes, 4 vezes para conseguir achar um local para parar, para ir chegar no local, descobrir que não tem o produto que ele precisa, né? Então,
E a gente fala também de qualidade de vida. Né? Tempo é vida, né, hoje, né? Na correria que a gente está, né? E quando você tem a empresa no bairro da forma que vocês atendem, né, tem toda a estrutura de uma grande empresa, todos os produtos, tem um mix variado, tem facilidade de compra, de entrega, tudo para facilitar a vida do cliente, né? Então, nesse ponto acaba sendo até um diferencial a mais do que outras empresas, né? Vamos dizer assim, eu digo, hoje vocês, querendo ou não, competem com grandes redes, né? E isso eu vejo que é um diferencial que vocês têm em relação às grandes redes, que muitas vezes não está tão perto, tão próximo do cliente como vocês estão, daquela questão de chamar o cliente pelo nome, né? A gente vai no mercado do Alex, lá a gente percebe isso, né? Entra uma pessoa, ele conhece pelo nome e tal, e isso é um diferencial, né? Como que vocês veem isso, assim, no impacto disso no negócio de vocês? Bom, eu vou falar comigo aqui. Em mercado, para mim, principalmente, esse é o grande diferencial nosso, que a gente, a forma de atender, a agilidade e praticidade. Eu falo que se uma pessoa precisar de um mercado num domingo para comprar um produto só, não compensa ela perder 20 minutos do seu tempo de domingo, passar com os filhos ou estar ali com a família para ir no mercado grande. Então compensa ir num mercado pequeno de bairro, seja ele uma padaria, seja ele um comércio pequeno ali próximo, que ele vai conseguir suprir a sua necessidade e resolver o problema da pessoa. Então, assim, não só no meu comércio, mas em qualquer outro lugar, eu peço para todo mundo valorizar não só os mercadinhos, mas sim as padarias, os bares, enfim, que a maioria deles tem, né? Por exemplo, faltou um sal, né, na minha casa num domingo, até próximo, vou buscar em um outro lugar próximo, que aí a gente acaba valorizando cada vez mais esses empresários a ter mais produtos e ser valorizado. E quanto a mim também, esse é um diferencial mesmo, Fernando. Então, assim, eu penso muito em agilidade. Por isso que veio o nome Express, né? Que a gente vem falando sempre. Eu acho que até comentei com o Fábio muitas vezes. O Express vem da forma de comprar rápido. É aquele mercado de conveniência que vai poder resolver o problema da pessoa rápido e tchau, foi para casa, foi bem atendido e pagou um preço justo, né? Nada de diferente e tudo mais. E o cara vai sair feliz, resolver o problema dele e vai seguir. E vai lembrar da semana que vem, se faltar de novo, certamente vai voltar lá, porque foi bem atendido, resolveu o problema dele e nada, resolveu tudo, né? Isso que eu deixo bem claro, né, sobre o meu segmento. E acho que o seu também, né, Leandro? Com certeza. A pessoa tá com dor, ela não vai ficar andando quilômetros, né? Eu falo assim, hoje, claro, né? Existem clientes com perfis diferentes, né? Uhum. Então, hoje tem muitas pessoas, claro, que buscam isso, outros não, né? Cada um tem uma forma de pensar, né? Mas hoje, eu falo que o morador do bairro, de certa forma, se ele valoriza muito a empresa local, isso daí beneficia ele mesmo, né? Então, de repente, no meu caso, né? Se eu sou uma farmácia pequena e o pessoal do bairro, de repente, vem, busca orientação, compra um produto, às vezes ele, de repente, tem uma negociação melhor numa rede maior de farmácias, mas ele chega para mim, Leandro, vou ser transparente, eu pago um preço do produto, você consegue, de repente, fazer o mesmo preço? A gente consegue ter essa negociação, né? Porque eu sou farmácia pequena, eu tenho, de repente, uma compra menor, né? Às vezes, na visão, de repente, de algumas pessoas, alguns clientes, ele não vai ter preço. Então não vou lá. Mas se ele busca, de repente, orientação, às vezes eu consigo chegar a um valor que ele paga no produto e ele vai ter essa comodidade, tá do lado. Claro. Igual o Alex comentou, né? De estar do lado de casa, uma facilidade. Ele vai ter o medicamento na casa dele de graça, rápido, né? Coisa, de repente, hoje, igual a gente falou em relação ao tempo. Hoje o tempo é muito valioso, né? Eu falo hoje, a gente busca tempo e às vezes não consegue, né? Para muitas coisas, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, eu falo hoje, realmente, assim, quem mora no bairro, eu acho que ele tem que valorizar o bairro. Eu acho que, de certa forma, isso vai ser beneficiado para ele mesmo, para o morador do bairro, né? Uhum. Uma farmácia, no caso do mercado, o Alex. O Alex começou pequeno lá atrás, né? Então, hoje o morador do bairro, ele investiu, ele foi lá, buscou, de repente, o produto no mercado do Alex, valorizou.
o Alex teve um crescimento. Ele conseguiu, de repente, expandir um mix maior de produto para atender a demanda daquele cliente. Entendeu? Uhum. Então, você vê como que isso valoriza o comércio local. Então, eu falo assim, muitas pessoas, claro, têm a mente aberta, né? Outras, de repente, não têm, né, essa visão, né, perante o bairro, né? Mas eu falo que hoje, se todo mundo parar para pensar e ter esse tipo de busca de negociação local, isso ajuda muito para o comércio local. Né? E tem um ponto também interessante, quando você valoriza a empresa do bairro, ela se desenvolve, como você colocou, né? Mas tem um outro ponto, que quando ela começa a desenvolver, outras pessoas começam a ver o desenvolvimento e falam, opa, ali tem um local onde dá para empreender. E aí começa a vir outros segmentos, né? Eu lembro até como a gente é do Nobre ali falando, né? Tava o Leandro, tinha um mercado, de repente era só os dois, daqui a pouco vem uma padaria, daqui a pouco vem um material de construção. Chama atenção. E vai chamando, e daqui a pouco você não precisa sair dali mais se é uma coisa, né? A não ser que seja uma coisa assim muito específica, né? Mas a maioria das coisas que você precisa, você tem ali no bairro, você não precisa se deslocar, né? Sai só pra passear, pra resolver o problema, tá tudo certo. Tem ali, né? E aí um ponto interessante também é isso, muitas vezes não é questão do valor, né? Que muitas vezes, uma coisa que a gente até discute muito será que vocês, indo numa grande rede ou indo fora de Rolândia, está pagando mais barato? Né? Às vezes a diferença que dá, às vezes dá uma diferencinha de valor, pode até dar, mas você está comprando mais rápido, não está se deslocando e tal, né? Correndo risco, né, de sair com o carro, a moto. Combustível, de sair e tal. Daqui a pouco saiu mais caro, né, ir longe, buscar você pagou, sei lá, R$1 mais barato do que você pegar ali no bairro, que você fortaleceu, que você agilizou, né? Foi uma coisa muito mais ágil, né, no dia a dia, né? Bom, gente, e o papo tá bom, né? E quando o papo tá bom, passa rápido. Então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, continuando aqui esse bate-papo com os nossos convidados. Até já! Você está ouvindo Acir em Foco. Atenção, empresário! A campanha Show de Prêmios Acir 2025 está de cara nova, com vale compras de até R$10 mil. Todas as empresas participantes terão clientes premiados. Participe! Fale com nossa equipe pelo 43 3256 1063. E você, consumidor, compre nas lojas identificadas, peça o seu cupom e concorra. Acir, juntos somos mais fortes. Acir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui para mais um bloco do Acir em Foco aqui na Rádio Cultura de Rolândia. O programa Acir em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia que trata de empreendedorismo, trata de desenvolvimento local, trata de desenvolvimento de pessoas. E a gente tem trazido vários convidados aqui que têm mostrado, né, um cenário da nossa cidade, essa diversidade de comércios, a diversidade de serviços e as possibilidades que nós temos aqui para desenvolver ainda mais Rolândia. Né, Fernando? Exatamente, né? E agora nós vamos pegar uma linha, né? Que nós estamos debatendo bastante aqui com os nossos convidados, com o Alex, com o Leandro, sobre como é hoje em dia, né, empreender nos bairros. E aí eu puxo uma questão, agora eu vou trazendo um pouquinho também para a área do associativismo, né? Como o associativismo, na visão de vocês, pode apoiar os empresários que estão empreendendo no bairro? O que você acha, Alex? Bom, associativismo hoje corre em minhas veias, né? Fui criado nesse meio de associativismo e isso fez toda a diferença no que eu sou hoje, né? Sempre brinquei o que seria do Alex sem a associação comercial, sem ter entrado, acreditado em tudo lá. Enfim, o associativismo ele traz muita ajuda um ao outro, né? Eu consegui me envolver com o associativismo e conhecer pessoas lá dentro. Então, o network que eu tenho hoje é muito importante. Conversar com o Leandro sobre a farmácia, são dois segmentos diferentes, né? Só que se for ver, as dores dele é a mesma minha e um ajuda o outro. É isso que o associativismo faz.
poder estar numa mesa aqui com 4 pessoas e poder falar abertamente sobre sua empresa, onde ninguém tem medo de vergonha, medo ou, sei lá, alguma receio de falar alguma coisa da sua empresa que vai sair daqui ou vai espalhar. Não, porque todo mundo aqui é empreendedor e sabe que o tão difícil que é acordar cedo todo dia e vencer o dia. Então, assim, o associativismo para mim é isso, sabe? É essa troca de ideias, trocas de experiências. Não só isso, os treinamentos que já fiz junto com a CIR, que abriu portas, junto com o Sebrae, que me trouxe muita bagagem também, muitas visitas técnicas, as pessoas maravilhosas que eu pude conhecer lá na associação, no associativismo, né? Então isso acho que abriu portas para mim e me fez crescer muito mais que eu poderia ser hoje. Tem uma visão, né? A visão, né? Acho que é isso aí. E vocês veem que em Rolândia a gente tem espaço, né, para trabalhar mais o associativismo? Então, nos bairros, como vocês acham que a gente poderia atuar como associativismo para fortalecer, né, o empreendedorismo, as empresas de bairro? Quer falar essa aí? Então, na verdade, eu tô assim bem por fora hoje de como, na verdade, a CIR trabalha dessa forma, né? Mas lá atrás eu busquei bastante orientação, então eu falo que isso teve para mim bastante valor, me agregou muito no meu início, né? Até o Alex comentou em relação a cursos, né? De repente, cursos do Sebrae, informações que de repente a CIR pode passar para o microempreendedor, né? A pessoa que está começando a empreender. Hoje a demanda é tão alta e falta muito tempo para a gente buscar e a gente não pode deixar isso passar, porque eu falo que informação e bagagem é uma coisa que a gente tem que buscar continuamente, né? Hoje o comércio ele tem essas mudanças, então a gente tem que estar preparado para desafios, né? Tem que buscar esse tipo de bagagem, orientação, então eu falo que o associativismo para isso é um grande fator, é necessário hoje para o empreendedor, né? Eu falo que isso daí é uma vantagem muito grande hoje, né? Em relação até competitiva. Hoje o empreendedor ele tem esse tipo de informação, né? Mas para o bairro hoje, eu não sei como hoje, de repente, a CIR trabalha, né? Igual eu falei, como eu estou um pouco distante, né, desse tipo de informação, mas eu falo que tem muita ferramenta hoje, né? Que de repente pode agregar valor, sabe? Para o dia a dia, para a empresa. A CIR tem uma forma de trabalhar de repente em datas comemorativas, isso já conta bastante, ajuda muito, né? Então eu falo, a pequena empresa de repente tem uma ferramenta a mais para trabalhar, para buscar de repente um cliente diferente, né? Ou de repente tem um atrativo a mais para poder oferecer, agregar na venda que você já trabalha no seu produto ou no seu serviço. Mas é necessário, né? Eu falo que hoje é muito necessário realmente pro dia a dia, né? Eu acredito, sabe, Leandro, que todo empresário tem que estar conectado ao ambiente que ele vive, né? E o ambiente do empresário é junto com outros empresários. É claro que você está se capacitando para poder oferecer cada vez mais condições para o seu público. Tanto, né, o Alex citou algumas coisas importantes, né? Então, por exemplo, o Alex teve a oportunidade de fazer visitas técnicas em outros cenários de mercados de bairros, em outros locais, para poder citar de exemplo aqui. A gente tá falando, né? Acho que acredito que você falou assim, tô um pouco por fora, mas é porque você tá vivendo um momento diferente, né? Você tá em plena faculdade. Eu tenho a mesma coisa. Como que o cara vai cuidar da família? Não tem nem como, difícil, né? Você tá alinhado, né? Nesse momento, né? Mas só de perceber, né, o teu comportamento, a gente sabe que é um comportamento que é baseado na cooperação, né? Claro. Fernando, respondendo bastante, assim, o que a CIR pode estar fazendo, né? Hoje, um pouco mais com outros olhos, né, na CIR e tudo mais, o que vocês fizeram, que a CIR fez na Saguaregi acho que foi o dia do o ápice, né? Acho que foi uma coisa muito bacana. Acompanhei de longe, mas acompanhei. E talvez criar aí, compre, igual o Sebrae fez, compre do pequeno, compre da farmácia, compre da padaria de bairro. Um mês, assim, focado nisso. Imagine só a economia local
compre numa padaria local, ou compre no mercado de bairro, ou compre do fulano, tipo, dos bairros, né? Compre nos bairros. Meu, imagine só que legal que seria. Um mês dedicado a essas empresas que às vezes, entre aspas, são um pouco... fica um pouco de fora dos grandes centros, né? Mas a gente começou a enxergar um pouco eles aí. Então fazer uma campanha meio focada nisso, local da cidade e nos bairros. Imagine só, fortaleça a rua, Avenida Oriente, Avenida Oriente, ou a Avenida Atlanta, né? A Júlio Braz, ali do Perazzolo, né? Então, enfim, a minha rua lá, a General Cardoso Júnior, enfim, tem tanto comércio na minha rua também, que tá crescendo cada vez mais, você viu? Tá, verdade. E, então, assim, acho que seria bacana a CIR, ou sei lá, ter um olhar desse pra nós, né, do bairro, né? Ah, legal você ter dado essas dicas, até que a gente aproveita e fazer o gancho, né? Você, comerciante da região, você pode, né, trazer ideias para nós, a gente está disposto, né, Fernando? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? É uma coisa que a gente sempre fala aqui que a gente precisa ouvir, né? Porque, né, o Alex já esteve ali à frente da CIR, né? A gente tem uma limitação de ideias, né, vamos assim dizer, né? Estaria tanta coisa, né? Que às vezes sair um pouco fora da caixa, às vezes é um pouco difícil. A hora que você tá com uma visão de fora, né, que nem a ideia que o Alex está trazendo aqui, né? Pô, uma coisa super interessante. E eu não tive essa ideia. Não teve lá no período dele, né? Pô, não tive essa ideia. Surgiu a ideia agora. Né? Não, bate-papo. Que bom, né? Você vê como que é bom. Porque tem uma visão de fora do negócio, né? Por isso que a gente fala para os empresários, né, empreendedores, assim, todos, né, da cidade. Teve uma ideia, alguma coisa, né, traz para o debate, né? Traz para a mesa, vamos assim dizer, né? Porque assim, talvez o Alex trouxe essa ideia, pô, já tem mais um adepto aqui que é o Leandro, daqui a pouco já tem mais, pô, daqui a pouco já vamos viabilizar o negócio, né? Pra gente tá fazendo, né? Desenvolvendo ações, já tem uma né? carta na manga. Porque a CIR, ela é só formada por empresários. Se o empresário não se aproxima da CIR, não tem como a CIR fazer todas as coisas, né? Então a gente precisa de braços, né? E esses braços são, né, pra executar alguma coisa nos bairros, são vocês ali, né? Então é bem legal isso aí mesmo. Eu achei bem interessante. Eu acho que tem uma pessoa que vai ouvir esse programa, né? Que começa com Maria, né? Que vai querer fazer alguma coisa já, né? E aí é interessante que a gente fala, né? O que a gente pode fazer, né? Qual a oportunidade que ainda está sendo pouco explorada? Pô, já trouxe uma. Né? Até uma pergunta que eu ia soltar agora, né? O que está sendo pouco explorado nos bairros que a gente poderia estar executando? Já veio a resposta. Então, mas só para contextualizar uma coisa importante também, né? Você vê, o Alex falou, pô, eu tive lá e não tive essa ideia no momento, né? Só que como é importante o empresário estar em discussões sobre negócios, né? Em outros ambientes fora de dentro da sua casa, dentro da sua loja, para poder, de repente, ter uma luz dessa, uma visão dessa. Então, às vezes esse ambiente, ele nos proporciona isso aí, né? Coisa que a gente não tá enxergando no óbvio ali por conta do dia a dia, né? A gente sai, começa a discutir, começa a pegar exemplos, começa a ver, né, outras atividades acontecendo em outros lugares e vem um eureka aí, né? Uma ideia aí, né? E um outro ponto também interessante a gente ouve muito falar, né, inovação, né, a parte de tecnologia e tal. O que vocês, né, às vezes o pessoal que, o consumidor, por exemplo, mas as empresas de bairro e tal, às vezes não inovam muito, né, talvez não implementam novas tecnologias no negócio e tal, e a gente sabe que vocês inovam bastante, né, tem um cara aí que a gente sabe que, né, que tem de inovação lá, um cara muito, né, o que vocês veem, assim, que as empresas de bairro, elas conseguem inovar e sair à frente, ou quais inovações vocês têm implementado no negócio de vocês que tem feito um diferencial na empresa de vocês? Olha, no meu ramo de atividade, né, no ramo de farmacêutico, a gente é bem limitado, né? Quanto a muitas mudanças, né? Então a gente segue muito a normativa, né? Então a Anvisa, a Vigilância Sanitária Local, então eles passam muito bloqueio, né? Em relação à propagação, dispensação, né? Então tem muitos medicamentos denominados, por exemplo, psicotrópicos, né?
muitos medicamentos a gente não pode fornecer a entrega, então a venda tem que ser direta na farmácia, eu não posso disponibilizar no serviço de delivery, né? Então hoje eu tenho, por exemplo, um programa Farmácia Popular Ativo na farmácia, que é um programa que agrega muito valor pro comércio, né? Onde o aposentado, né, ou de repente o paciente tem uma necessidade de tais produtos, né? E ele busca de forma gratuita, né, nas farmácias credenciadas pelo governo, né? Então, assim, no meu ramo a gente tem um pouco de limitação. Mas você tem uma inovação, né? Porque o que você comentou aqui, que você faz a entrega na área rural, isso é uma inovação. Claro, com certeza. É que a gente acha que quando fala inovação, forte na minha prestação de serviço. Quando inovação, pensa só em tecnologia, né? Com certeza. Mas esse é um grande ponto forte na minha prestação de serviço. Então, hoje praticamente acredito que nenhuma farmácia faça entrega na zona rural, né? E eu tenho cliente potencial para entregar, então a gente faz entrega, né? Então, hoje não só na verdade na zona rural, mas eu tenho clientes fora de Rolândia. Às vezes denominam, né, cidades próximas, tem parceria com alguns médicos, né? Então, principalmente pediatra. Muitas pessoas moram fora, então tem mais facilidade em agregar a prestação de serviço como entrega, né? Às vezes, de repente, não consegue sair, mas o filho tem, né, uma necessidade de medicamento que o médico prescreveu e a gente teria essa facilidade de entregar. Então, também tem esse serviço fora da cidade. Legal, né? E são as formas também de inovação. Claro. Né? E lá, Alex? Lá eu sou o Gabriel. E nós, eu sempre tento trazer o máximo possível de serviço para todo mundo, né? Hoje a gente conta com o iFood, né, a parte de padaria, então isso alavancou bastante, faz com que nossa empresa fique, hoje ela é super em questão de padaria, então ela fica em evidência, o nome do São Gabriel fica em evidência para a cidade, né? Então, por isso que eu falo para você, a partir do iFood, a gente, as pessoas de outros bairros conhecem nosso serviço, conhecem nossa qualidade, e então a gente consegue cada vez mais alavancar as vendas em outros bairros. Temos também serviço de Mercado Livre, onde o Fábio é cliente nisso, né, Fábio? As pessoas compram, pedem os produtos pelo Mercado Livre e vão lá buscar no nosso comércio. Isso faz também que novas pessoas entram em nosso comércio. E, se eu não me engano, um relatório que me entrega 400 pessoas de outros bairros visitam o meu bairro, visitam a minha loja. Então legal. Hoje só esse fluxo de pessoas, né? Então e eles acabam virando amigos, fregueses e gera renda. Então assim, eles acabam buscando a mercadoria e ali comprando que seja um refrigerante ou seja um chocolate, mas acabam gastando em minha loja. Fora isso, a gente também recentemente fez parceria com a Ambev, com o Zé Delivery, serviço de bebidas. É um iFood, mas só de bebidas, né? A gente também tem o Raio aqui na nossa cidade, região central, onde as pessoas que consomem cerveja, bebida energética, enfim, qualquer outra coisa, pagam um preço mais em conta e de cerveja mais barato que o mercado, muitas vezes, gelada e rápido. Então a gente consegue também atender outro tipo de público. E, enfim, em questão de atendimento, a gente tenta sempre priorizar isso aí, ter sempre a melhor experiência para o nosso consumidor, né? E trazer as inovações. Eu sempre gosto igual um amigo meu, né, Rafael, ele gosta de sempre estar mudando as coisas para até chegar numa perfeição. Claro. E aí acho que é isso mesmo, o caminho, né? A gente sempre estamos no comércio, a gente está ali para acertar e errar, né? Muitas vezes, mais vezes acerta que erra, porque... E não é à toa porque a gente já está onde nós estamos, né? O mercadinho de bairro ali, que iniciou em 2008 e hoje está 2025, inclusive agora em agosto, dia 31 de agosto, fez 3 anos que a gente está com aquela loja nova e também em breve a gente já vai aumentar ela um pouco mais, vamos estar trazendo novidades também, mais inovação nessa loja nova que eu quero trazer, um comércio de bairro que consiga atender tudo que é a necessidade do dia a dia da pessoa, seja ela de um pacote de sal até um quilo de carne, enfim. Quero trazer de experiências que eu tive há pouco tempo, que eu vi em outros lugares,
tudo aquilo que eu vi que é funcional em nossa cidade. E eu quero me tornar o melhor mercado de bairro em Rolândia, e não só de Rolândia, da região, né? Que legal. Alex, acho que é bacana, baseado na pergunta do Fernando ainda, que é o seguinte, né? Vocês, às vezes, aplicam uma inovação que vem por conta da rede que vocês estão, né? Então, você tem fornecedores aí que estão implementando inovação e você levanta a mão e fala, ó, eu quero participar do iFood, eu quero participar do Zé Delivery, né? Eu quero participar da farmácia popular, eu quero, né, estender meu braço para atender o cliente lá do rural, né? Então, são coisas assim, né, que conforme o mercado vem ditando para vocês também, né? Vocês não precisam inventar nada, né? Mas tem algum produto novo, vocês podem absorver, né? Exatamente. Claro. Aproveitando as oportunidades que vão Claro, surgindo, né? E isso é um negócio que vários empresários não percebem nos seus negócios, né? Que às vezes o cara, poxa vida, né? Quantos pontos de coleta de entrega de Mercado Livre, Shopee, essas coisas nós temos aí na cidade, né? Mas quem foram os pioneiros? É verdade? Exatamente. A gente tá lá faz algum tempo e é um dos primeiros em Acreditou, Rolândia. Né? E muita gente prefere buscar lá. Entendeu? Pela flexibilidade, pela rapidez, pelo método de entrega. Isso é uma peculiaridade do bairro, né? Exato. Então no bairro pode oferecer isso. Eu trabalho onde? Eu trabalho em Londrina, trabalho em Arapongas. Moro onde? Moro no Nobre. Pô, onde eu vou receber minha mercadoria que eu comprei online? Exatamente. Entendeu? Acaba gerando mais Quem facilidade. vai receber pra mim, né? Então, Verdade. É um negócio fundamental, né? Claro. E a gente tem falado muito, debatido muito a nível de CODES, né, sobre a questão de pertencimento à cidade, né, de valorização da cidade onde a gente mora, né? Vocês percebem hoje, o Alex trouxe aqui que 500 pessoas de outros bairros compram com ele, né? Vocês percebem que hoje a maior parte, né, vamos dizer assim, a maior fatia do mercado de vocês hoje, elas são clientes do bairro, que são fiéis à empresa, ou isso tem mudado, tem ficado mais aberto a cada dia, né? O Alex trouxe, tem 400, né, Alex? Isso, mas são pessoas que vão buscar as mercadorias do Mercado Livre lá, né? Enfim. Sim. Mas que acabam conhecendo que visitam a sua loja de outros bairros. De outros bairros, exato. Vocês percebem que isso, assim... Por conta do Mercado Livre. Do Mercado Livre. Só do Mercado Livre, estão falando, tá? Sim. Tem o exemplo, diga assim, o perfil de consumo dos consumidores de vocês hoje, eles... Pelo serviço que vocês oferecem muitas facilidades de compra, né? Entrega, delivery e tudo mais. Ainda os consumidores do bairro que tem sim aquela questão do pertencimento, que são fiéis à identidade de valorização da empresa local, ou outros clientes de outras regiões também têm buscado as empresas de vocês? Olha, no meu ramo de atividade, hoje está bem difícil você ter esse tipo de retenção no bairro. A questão do bairrismo, assim, não tem tanto. Na verdade, a gente busca muito isso, né? Uhum. Para mim é um desafio, eu busco bastante isso hoje. Eu tento, de repente, ter mais retenção, né, do cliente, tentar trabalhar melhor uma forma de atendimento, né? De repente, alguma coisa para você oferecer a mais, para você tentar captar realmente esse cliente, não deixar ele sair fora, buscar, de repente, produto em outra região, né? Mas no meu ramo, hoje, as redes, elas mexeram muito hoje com a farmácia de pequeno porte, infelizmente, né? Então, pra gente é um desafio hoje diário, né? Você trabalhar com preço hoje, né? Então, assim, a gente tenta oferecer, claro, agregar valor a outro tipo de oferta, no caso da prestação de serviço. Eu tento valorizar o máximo possível hoje a minha prestação de serviço, né? Para conseguir, de repente, reter esse cliente. Hoje, na verdade, eu trabalho com a praça mais estendida. Não desvalorizo o morador do bairro, pelo contrário, valorizo muito, mas busco hoje clientes fora do bairro também, né? Por conta do delivery, né? Por conta da entrega. Então a gente busca, claro, né? Um leque maior, né? Uma praça maior para poder captar a venda, né? E eu tenho muitos clientes espalhados por toda a Rolândia, né? Então eu tenho clientes fiéis que moram em bairros distantes da farmácia, que são conveniados muitas vezes a empresas, né? Que mantêm convênio ativo com a farmácia, mas também tenho aquele cliente que compra mensal. Né? Que não tem essa parceria com uma empresa, né? Conveniada,
mas ele compra mensal na farmácia. Então é um cliente fiel, né? Então a gente não deixa de atender outros bairros, claro, né? A gente procura atender da melhor forma possível, né? Agregar valor, né? De repente para satisfazer melhor esse cliente. Mas o meu desafio realmente hoje é o bairro. O bairro. O bairro. Né? O bairro. E, bom, e lá, Alex, como que tem sido, assim, você tem percebido o pessoal de fora ou é Hoje o muita mercado... busca, assim? Não, hoje o bairro é bem capaz de suprir as vendas diárias da loja. Mas em local, sim, é o bairro que sustenta nossa... Até porque, né, Alex, nos últimos anos também cresceu ali. Cresceu o nosso bairro. É. Então o bairro, sim, ele mas em outros canais de venda, não. Por exemplo, o WhatsApp, o delivery, não. É outra região. O Zé Delivery, por exemplo, também não. É outra região. Enfim, então assim, não dependo só do bairro, mas o bairro é importante e eles valorizam sim a nossa loja hoje, que eu venho sempre trabalhando com a comunidade, mostrando que a comunidade que eles investirem lá, né, o seu tempo, o seu dinheiro lá comprando um produto lá na nossa loja, a gente de uma forma ou outra retribui também nosso bairro, né? A gente devolve. Eu sempre tento demonstrar isso o máximo possível para eles entenderem que é uma moeda de troca. Eu acho que deve ser competitivo, ser justo em valores, ser justo, entrega, correto, ser atender bem, tudo isso você está devolvendo. Devolvendo, né? Uma pessoa correta, né? Claro. Uma pessoa que faz aquilo que a pessoa... É o básico, né? O básico bem feito. Fazer o básico bem feito para a comunidade já é o suficiente. Então, assim, eles retribuem sim. Eu agradeço muito os bairros lá, né? Que não é um bairro só, são vários bairros lá. E as pessoas lá fiéis ali. Agora a gente montou uma padaria faz pouco tempo. E diariamente as pessoas vão lá, as pessoas de idade principalmente, né? E eu tô no meio de duas padarias maravilhosas que em nenhum momento quis criar competitividade com elas, mas sim só suprir as necessidades dos meus clientes ali, que vão todo dia. E eu vi que isso é uma chance, né? E aumentei. E hoje eu todo dia as pessoas estão lá de manhã abrindo o mercado comigo. Tem um senhor ali, né, que mora ali do lado do Boa Compra, vai todo dia ali no meu mercado, ali na Castro Alves. Ajuda você a abrir o mercado. José, ele abre o mercado comigo, pega o pãozinho todo dia. E enfim. Legal. E eu abro o mercado todo dia pensando nele, porque eu sei que se eu atrasar o pão, ele vai ficar bravo comigo. Aí a gente fala de pertencimento, né? Maior pertencimento que esse, né? Aí ele é o meu despertador, né? Que legal. Bom, a gente agora, né, indo já para a reta final, né, que o nosso tempo já está estourando aí, né, Fábio? É isso aí. Quero deixar uma pergunta para cada um de vocês, primeiro que o Leandro, né? Leandro, que mensagem você deixa para aquele consumidor que talvez ainda não conheça a empresa do bairro, às vezes que ainda, né, não conheça a empresa de vocês, né, e que às vezes, de certa forma, ainda prefere se deslocar, né, por uma distância até significativa para áreas centrais e tal. Que mensagem você deixa para esse cliente que talvez ainda não seja um cliente habitual, né, dos comércios de bairro? Bom, a mensagem que eu deixo é que ele vá até a Farmácia Única, né? Conheça a minha equipe, a gente está disposto a, né, atender as necessidades dele, né? Buscar, de repente, a melhor forma de atender, de explicar, de detalhar, trazer informação para que ele possa, né, agregar valor, né, à dúvida que ele tenha, né? Hoje a gente tem profissionais habilitados para isso, então assim, não só o produto, mas o serviço, né? Então que, de repente, se ele tiver alguma dúvida, que ele busca, de repente, orientação, a gente está próximo, né? A gente está de portas abertas para atender, né? Todo mundo, né, da região, do bairro. E fica à disposição, né? Fica à disposição das pessoas que, de repente, que moram. Hoje tem muitos moradores novos no bairro, né? Então tem muita gente que a gente conhece, mas tem muita gente que a gente também não conhece, né? Verdade. Então, como está crescendo muito, às vezes chega um pessoal, de repente, novo na farmácia e fala: você mora aqui? Eu moro, né? Eu falo: que legal, né? Prazer em tê-lo, você, né, morando no jardim, no bairro, né? A gente deixa o serviço à disposição. Então isso é muito bom, né? Então a farmácia hoje ela está de portas abertas para todos, né? A gente tem uma extensão de horário legal. Então eu começo a trabalhar às 7 da manhã, fecho a farmácia às 7 da noite.
fora desse horário, quem é cliente da farmácia sabe, a gente tem um trabalho diferenciado, né? Eu tenho meu número de telefone pessoal hoje praticamente para todo cliente que quer ter meu número de telefone, fica à disposição. Então, independente de horário, de dia da semana, estamos aí, né? Estamos aí aberto a atendimento. Você já ligou pra ele? Legal, bacana isso aí, né? Alex, e para você, né, a pergunta que a gente deixa é, para aquele empresário que está, né, com seu empreendimento nos bairros, que não faz parte do meio associativo, que não faz parte da ACIR, que mensagem você deixa para esse empresário? Primeiramente, vá na ACIR, peça para alguém apresentar o que é a ACIR, Associação Comercial da nossa cidade, se envolva, né? Primeiro, não precisa nem ser social, eu acredito tem vários núcleos lá, núcleo da mulher, núcleo do jovem, núcleo gastronômico, enfim, tem vários núcleos que ele pode se enquadrar ali e conhecer um pouco mais a ACIR. Se envolva, faça parte do associativismo, né? Eu, como eu já disse, né? Sou suspeito de falar sobre isso, que fez a minha pessoa do qual eu sou hoje, mas conheça. Vai lá, se não gostar, não precisa. Se não for da sua área, não precisa se envolver, mas gostar, cara, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Demora. Né? Não é coisa assim que é imediato. Uma coisa a gente sempre é de grão em grão, né? A gente tem que fazer as mudanças e começa em você primeiro. E aí associativismo vai te influenciar aí mais pra frente e vai ter certeza que vai mudar muito mais a sua mentalidade, sua visão e seu comportamento aí na área empresarial. Perfeito. Bom, reta final, vamos para a agenda ACIR, né, Fábio? Bom, no dia 11/9, nós teremos uma reunião da ACIR com os empresários da Vila Oliveira às 19 horas. O local está a ser confirmado, tá? Mas você que é empresário, empreendedor aí da Vila Oliveira, tá? O pessoal da Associação Comercial vai estar entrando em contato com vocês e passando maiores informações sobre essa reunião para estar debatendo um pouquinho sobre, né, as oportunidades e os desejos, os anseios dos empresários da Vila Oliveira. Isso aí é efeito dia Saguaragi, né? Dia da Saguaragi, né? Resultado já, né? E também no dia 17/9 a gente vai ter, né, o Café com Associado, né, que foi implementado na gestão do Alex, né? Café com Associado em novo horário, tá? Agora às 7h30 da manhã. E esse próximo, tá, vai ter um tema muito interessante que é reforma tributária, tá? Então nós vamos ter ali um pessoal falando sobre o impacto da reforma tributária nos negócios, tá? Então não perca dia 17/9. 17/9, Café com Associado, tá? Considerações finais, Fábio Fernandes. Eu tava louco pra falar. Não, porque eu vi o Alex falando umas coisas bem bacanas aqui, que é a importância do comércio do bairro, né, para todo o envolvimento social, né, que ele tem, né, não é só vender produto, né, mas ali conhecer as pessoas que estão transitando, dar um pouco de segurança, né, eu moro do lado de um prestador de serviço lá de uma academia e me sinto muito mais seguro quando a academia tá aberta, funcionando, a gente passando de carro ali na frente o dia inteiro, transitando ali, muito bacana. E quero ressaltar também como foi bonito, né, quando o Leandro falou ali sobre a questão de como ele gosta do Nobre, né. O Alex também falou que gosta muito do bairro, é apaixonado ali pelo bairro dele, né? E eu lembro da frase, né, que a Gra falou, né, no episódio que nós trouxemos as mulheres lá da Rosa Guaragi aqui, e ela falou, eu sou apaixonado pela Vila Oliveira, né? Então, eu acho que expressão de pertencimento, né? Talvez você não conseguiu tirar a resposta dele Gilberto e o Sérgio também disseram a mesma coisa, né? Então, talvez você não conseguiu tirar a resposta dele sobre o público em pertencimento com a cidade ou com o comércio deles, ou com o negócio deles. Mas o pertencimento deles com a cidade é muito grande, né? Parabéns para vocês. Gente, né? Considerações finais, né? Rapidamente pra gente concluir. Então, a gente já agradece a presença de vocês. Alex, quer deixar alguma mensagem final? É isso aí mesmo, Fábio e Fernando, obrigado pelo convite, a CIR também mais uma vez, né, podendo abrir portas para poder falar um pouco sobre meu comércio, minha empresa, estando, né, quem não é visto não é lembrado, então isso é importante para a gente estar sempre na frente aí, né, dos grandões, né? Claro, com certeza, vamos ter ferramenta para trabalhar, né, buscar o nosso melhor, né, com certeza. Leandro, suas considerações finais? Eu agradeço também o convite, fiquei muito feliz em participar, né, eu falo que para a gente é muito bom a gente poder expor nosso negócio, né, expor a farmácia, que muitas vezes está lá quietinha, né, no Nobre, né, mas a gente fica muito feliz, né, que muitas pessoas de repente têm lembrado a gente, né, feito esse convite, eu fico
Muito grato. Muito obrigado mesmo. Fábio? Muito obrigado a todos pela audiência. Já acabou o horário. Tá rápido, o padre assim? tá chegando. Tá chegando, o padre chegando, gente. Um excelente sábado a todos, né? Até o próximo sábado, aqui no programa A Ser em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa A Ser em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.